Milagre Eucarístico de Buenos Aires. Em 18 de agosto de 1996, às 19 horas, o padre Alejandro Pezet celebrava a missa na igreja do Centro Comercial de Buenos Aires. Após a comunhão, uma mulher lhe disse que tinha achado uma hóstia que alguém havia jogado no chão, no fundo da igreja. O padre não quis consumi-la, pois estava suja. Então ele a colocou num pequeno recipiente com água para que se dissolvesse e a guardou no sacrário da Capela do Santíssimo. Na segunda-feira, 26 de agosto, abrindo o sacrário, ele viu, para seu grande espanto, que a hóstia tinha se transformado numa substância sangrenta. Então, ele informou o fato ao bispo auxiliar Dom Jorge Bergoglio, atual Papa Francisco, que deu instruções para que a hóstia fosse fotografada. As fotos, tiradas em 6 de setembro, mostram claramente que a hóstia, que se tornara um fragmento de carne sangrenta, havia aumentado de tamanho. Durante 3 anos, a hóstia permaneceu no mesmo sacrário e tudo era mantido em segredo. Como a hóstia não sofria nenhuma decomposição visível, Dom Bergoglio decidiu enviá-la para análise científica. Em 5 de outubro de 1999, Dr. Ricardo Castañón Gomes, especializado em medicina psicossomática, retirou uma amostra do fragmento com carne e o enviou a Nova York para análise. Solicitou dos cientistas uma análise minuciosa, ocultando, porém, a origem da amostra. Um dos cientistas era o renomado cardiologista e patologista médico legal, Dr. Frederic Zugibe. Ele afirmou que as substâncias analisadas foram identificadas como sendo carne e sangue humano. A matéria analisada é um fragmento do miocárdio, que se encontra na parede do ventrículo esquerdo. O músculo cardíaco está num estado de inflamação e contém um número importante de glóbulos brancos. Isto indica que o coração estava vivo no momento em que a amostra foi coletada, pois os glóbulos brancos morrem fora de um organismo vivo em poucos minutos. Estes glóbulos haviam penetrado os tecidos, o que indica ainda que este coração foi submetido a um estresse intenso, como se a pessoa tivesse sofrido tortura. E o mais surpreendente foi a afirmação que as células da amostra estavam em movimento e pulsavam. As células cardíacas estão vivas. Declarou então que não havia nenhum modo de explicar este fato cientificamente. Em seguida, o Dr. Ricardo decidiu que os resultados dos exames fossem comparados aos resultados dos exames realizados pelo laboratório que analisou o milagre del anciano. Os peritos que realizaram tal comparação concluíram que ambos os laboratórios haviam analisado amostras vindas de uma mesma pessoa. Ahora, yo viajo a Norteamérica, a unos laboratorios de California, llevando esta muestra. Yo no les digo esto viene de una hostia. El estudio a ciegas consiste, señores laboratoristas, tengo esta muestra, analícenla. ¿Cuál es el resultado? Doctor, la muestra que usted ha traído es músculo del corazón, músculo del miocardio, del ventrículo izquierdo. Es el primer resultado. Pero hay muchas cosas que descubrir. Este estudio ya lo estamos realizando desde el año 99. Pero hace un par de meses descubrimos que había un gran experto en cardiología, en patología y en bioquímica. Es el único profesor que ha escrito un libro, Cómo pronosticar de qué ha muerto una persona cuando el corazón ha sido lesionado.
Entonces, este profesor es un profesor muy famoso, el profesor Tsugibe. Entonces, se le entregan a él las muestras y él dice, esta persona que tenía este corazón tiene que haber muerto muy maltratada, porque en su corazón hay lesiones que muestran que ha sido muy golpeado. A este hombre lo han torturado. Él no sabe que esto es una hostia. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Él dice, pero algo ustedes me tienen que explicar. ¿Cómo es posible que cuando yo estaba estudiando esta muestra, la muestra palpitaba, latía? Así que explíquenme cómo le sacan ustedes el corazón a un muerto y me lo traen vivo hasta mi laboratorio en Nueva York. Profesor Tsugibe, no es lo que usted piensa. Esta es una hostia consagrada que ha empezado a sangrar. Imagínense, él tiene más pelos que yo, casi se los todos. Porque imagínate a un hombre que le digas de esta masa de trigo que se ha vuelto sangre, se ha coagulado, hay una muestra de músculo del corazón. Pero ahí no termina la cosa, porque como él dijo, díganme cómo es posible que esté viva. Les estoy hablando de que esto estoy estudiando desde el 99. Son 5 años, amigos, que la muestra está en mi poder. Entonces yo viajo al laboratorio de Buenos Aires hace pocas semanas y busco los documentos de los primeros estudios que se hicieron en Buenos Aires. Y escribe la laboratorista que ha hecho el primer análisis. Dice, se observan unos líquidos, glóbulos rojos, se observan glóbulos blancos, hemoglobina. Lo que me llama la atención es que las células estén palpitando y que estén latiendo. Células estén palpitando y que estén latiendo. Pero ya habían pasado varios días. A los 15 minutos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos ya se descomponen. Devemos explicar a definição de milagre, que é confundido e banalizado por muitos que acham, por boa fé, mas sem estudos, que qualquer fenômeno que não se conhece seja um milagre. O verdadeiro milagre é imensamente superior às forças da natureza, ou o acaso, ou um fenômeno psicológico de alucinação, ou mesmo um fenômeno parapsicológico. O verdadeiro milagre é a realização do impossível, mas não porque algumas pessoas acham que é impossível, e sim porque é verdadeiramente e cientificamente impossível. Também muitos confundem milagre com a graça de Deus ou com a divina providência. A graça de Deus e a divina providência são questões de fé. Deus agindo em nossas vidas. Mas quem não acredita vai explicar como coincidência, cotidiano ou qualquer outra explicação. Já o milagre não tem explicação a não ser explicação divina. A ciência fornece a certeza do milagre. É Deus agindo na natureza e superando-a, demonstrando e provando seu poder e seu amor. Os milagres são a assinatura de Deus para toda a sua doutrina. Cada aspecto doutrinário e dogmático, como no exemplo da Eucaristia, contém muitos milagres, provando a revelação e confirmando a sua Igreja.